A você, seguidor do canal Brasil Escola, e a você, ainda não inscrito, temporariamente não inscrito, bem-vindos. Bem-vindos para mais uma aula. Eu sou o professor Pedro Ivo, professor de História, e hoje irei discutir um tema muito atual, fake news. Vambora? Como eu disse na abertura da videoaula, o assunto fake news é um assunto do momento, muito atual, principalmente quando olhamos para a área da notícia, da informação e da comunicação. Agora entenda uma coisa, praticamente impossível falarmos sobre fake news sem relacionarmos com pós-verdade. Em 2016, a Universidade de Oxford, o dicionário Oxford, definiu pós-verdade como a expressão do ano. Veja o ano, 2016. A partir de então, o termo pós-verdade veio aparecendo com muita frequência. Interessante observar que essa questão de verdade e mentira, ela já apareceu em diversos livros, sem a discussão específica envolvendo o termo pós-verdade. Eu te dou um exemplo. Existe uma obra, e eu recomendo demais esse livro para você, a obra 1984, de George Orwell. A obra fala sobre um país fictício, submetido a um regime totalitário, a um regime pautado no terror, na violência e na intimidação. Esse país era administrado pelo Grande Irmão e pelo Partido. Mas eu chamo a sua atenção para o fato de, na obra do George Orwell, nesse país fictício, existir o Ministério da Verdade. O que fazia o Ministério da Verdade? Manipulava informações do passado, cuidava de questões do passado, alterava algumas informações como forma de dar legitimidade à figura do grande irmão, do chefe do Estado. Nós estamos na conjuntura de pós-modernidade. E existem alguns pensadores pós-modernos, alguns pensadores que discutem a pós-modernidade com muita precisão, com muita habilidade. Eu poderia citar aqui rapidamente o Zygmunt Bauman e o Stuart Hall. Esse contexto de globalização é marcado por profundas mudanças, rápidas transformações. E nós somos sujeitos, nós estamos presentes nesse turbilhão, nessa época de constantes mudanças. O Bauman chama o contexto de globalização de modernidade líquida. O Stuart Hall chama de modernidade tardia. Independentemente do termo, entenda que a pós-modernidade ela dialoga com essa expressão pós-verdade. Explico melhor. A pós-verdade é um indicador da pós-modernidade. Pois, em uma época de rápidas mudanças, constantes transformações, até mesmo os fatos perderam solidez. Especialmente nos últimos anos, as pessoas vêm acreditando naquilo que elas querem. As pessoas passam a selecionar a verdade. Como assim? Se uma notícia vai ao encontro daquilo que a pessoa defende, automaticamente a notícia passa a ser tratada como verdadeira. Agora, se a informação que anda circulando nas redes, por exemplo, se choca com aquilo que a pessoa acredita, independentemente de pesquisa, independentemente da qualidade da informação, passa a ser tratada como mentirosa. A verdade e a mentira passam a ser seletivas. Como poderemos fazer o cruzamento entre pós-verdade e fake news? Entenda que o ambiente de pós-verdade é um cenário propício para as informações manipuladas, para as informações falsas, notícias falsas. As fakes aparecem aproveitando o ambiente de pós-verdade. Que isso fique muito claro. Sendo pós-verdade a circunstância em que os fatos objetivos influenciam menos a opinião pública do que as crenças pessoais e emoções,
Podemos dizer, reforçando a ideia que eu desenvolvi anteriormente, que as fakes, as notícias falsas, aproveitam essas circunstâncias. A notícia falsa, intencionalmente falsa, mentirosa, tem um poder de destruição, tem um poder nefasto. Como assim? Cria grupos de ódio, alimenta preconceitos, interfere em processos eleitorais. Basta recordarmos que tanto o processo eleitoral dos Estados Unidos 2016, que deu a vitória a Donald Trump, como o processo eleitoral atual de 2018, foram processos marcados pelos fakes. E entenda uma coisa, notícias manipuladas, notícias falsas que partiram dos dois lados envolvidos no processo. Se antes havia uma enorme dificuldade em relação à falta de informações, o grande problema atual é o excesso de informações. Mas não fica só no campo do excesso. A credibilidade dessas informações. Tanto produtores quanto receptores, nós temos uma responsabilidade enorme em relação ao contexto de pós-verdade e fake news. Porque somos produtores e receptores de notícias, de informações. Precisamos ter o devido cuidado em checar as informações, buscar as fontes das notícias antes de reproduzi-las, compartilhá-las. O grande detalhe é que as pessoas estão mais preocupadas com likes, com popularidade nas redes, em compartilhamentos, do que propriamente investigar se as informações são ou não verdadeiras. Fiquemos atentos. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula temática. É uma aula que toca num tema muito atual. Perfeito? Se inscreva no canal Brasil Escola, continue divulgando o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, porque os nossos vídeos têm a maior preocupação, o maior cuidado com a questão da informação, com a questão da notícia, daquilo que está sendo transmitido. Tranquilo? Em caso de dúvidas, acesse os links na descrição e continue acompanhando o nosso trabalho. Beleza? Até a próxima, meus queridos!